Você já parou para pensar que algo que você come todos os dias, pensando que é saudável, pode estar silenciosamente sabotando a saúde do seu coração? É uma realidade dolorosa. Mas muitos de nós, especialmente depois dos 60, acabamos caindo na armadilha de alimentos que parecem inofensivos, ou até benéficos, mas que, com o tempo, vão causando pequenos danos. Talvez você já sinta um cansaço que não entende, uma falta de ar ao subir um lance de escadas, ou até mesmo aquela pressão alta que insiste em aparecer. E se eu dissesse que um dos seus lanches favoritos, algo tão comum e aparentemente nutritivo como certas castanhas, pode ser um dos maiores vilões por trás desses problemas? Sim, meus amigos, é uma verdade chocante, mas real. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no mundo das castanhas e desvendar quais delas você precisa, urgentemente, parar de comer para proteger seu coração. Não se preocupe, não se trata de abandonar todas as suas castanhas favoritas, mas sim de fazer escolhas mais inteligentes e informadas. Vamos descobrir juntas as armadilhas escondidas em alguns desses lanches e, mais importante, como substituí-los por opções que realmente nutrem e fortalecem seu sistema cardiovascular, garantindo que você tenha mais energia, mais disposição e uma vida plena e saudável. Fique até o final para algo que vai surpreender você. Uma revelação sobre um hábito comum que pode fazer toda a diferença. Agora, vamos direto ao ponto. Meus queridos, qual é a primeira categoria de castanhas que eu estou praticamente implorando para vocês pararem de comer? São as castanhas com alto teor de sódio. Especialmente os amendoins e as castanhas de caju salgadas que compramos por aí. Ah, eu sei. A gente adora aquele saborzinho salgado, crocante, que combina tão bem com uma reunião de família, um bate-papo com os amigos ou um momento de descanso. Mas a verdade é que o sal, ou melhor, o excesso de sódio, é um inimigo silencioso e poderoso do nosso coração, especialmente quando já passamos dos 60. Imagine só, quando consumimos muito sódio, nosso corpo retém mais água. E o que isso significa para o coração? Significa que há mais volume de sangue circulando nas nossas veias e artérias, para bombear todo esse volume extra. O coração precisa trabalhar muito mais forte. É como pedir para um motor antigo acelerar montanha acima o tempo todo. Com o tempo, essa sobrecarga constante leva ao aumento da pressão arterial, um dos fatores de risco mais perigosos para doenças cardíacas, derrames e outras complicações sérias. Pessoas com pressão alta não sentem nada na maioria das vezes. Por isso ela é conhecida como a assassina silenciosa. Mas, por dentro, seus vasos sanguíneos estão sofrendo, endurecendo, e seu coração está sendo exaustivamente exigido. Pense comigo, uma porção pequena de amendoim salgado, digamos, uns 30 gramas, pode conter mais de 200 miligramas de sódio. Parece pouco, não é? Mas se você belisca isso várias vezes ao dia, ou se combina com outros alimentos processados que também são ricos em sódio, como pães, queijos, enlatados, a quantidade se acumula rapidamente. A recomendação é limitar a ingestão de sódio a cerca de 2.300 miligramas por dia. Mas para nós, acima dos 60 e principalmente para quem já tem pressão alta ou risco de doenças cardíacas, o ideal seria ainda menos, perto de 1.500 miligramas. É muito fácil ultrapassar esse limite sem perceber. E as castanhas salgadas são grandes contribuidores para isso. Não é que o amendoim em si seja ruim. Pelo contrário, ele tem muitos nutrientes importantes. O problema está na adição excessiva de sal. E não é só o amendoim, castanhas de caju, pistaches e até algumas amêndoas vendidas já prontas para o consumo. Muitas vezes vêm carregadas de sódio,
Como saber lendo o rótulo? Meus amigos, é fundamental virar a embalagem e procurar pela informação nutricional. Se o teor de sódio estiver alto, ou se sal for um dos primeiros ingredientes da lista, é um sinal vermelho. E o que podemos fazer? A solução é mais simples do que parece. A primeira e mais importante dica é optar por castanhas e sementes sem sal. Hoje em dia, a maioria dos supermercados e lojas de produtos naturais já oferece opções de amendoim, castanha de caju, amêndoas, nozes e outras castanhas na versão natural, sem adição de sódio. O sabor pode parecer um pouco diferente no começo, talvez menos impactante, mas garanto que o paladar se adapta e você vai começar a apreciar o verdadeiro sabor da castanha, que é delicioso por si só. Se sentir falta de um toque, pode polvilhar um pouquinho de pimenta do reino, páprica defumada ou outras especiarias naturais, que adicionam sabor sem os malefícios do sal. Outro ponto crítico são as castanhas, que são torradas em óleos vegetais de baixa qualidade. Muitas vezes, esses óleos, como óleo de soja, girassol ou canola, quando submetidos a altas temperaturas durante o processo de torra, podem oxidar. A oxidação gera compostos inflamatórios que são extremamente prejudiciais para o nosso sistema cardiovascular. Pense assim: a inflamação crônica nas artérias é como um convite aberto para o acúmulo de placas de gordura, o endurecimento dos vasos e, eventualmente, a aterosclerose, que é a principal causa de infartos e derrames. Essas gorduras oxidadas e inflamatórias são muito mais perigosas do que as gorduras saudáveis que as castanhas naturalmente contêm. Quando você compra uma castanha torrada industrialmente, muitas vezes não sabe exatamente qual óleo foi usado, nem a que temperatura e por quanto tempo ela foi exposta. É uma caixa de surpresas que pode estar trazendo mais malefícios do que benefícios. A boa notícia é que você não precisa abrir mão das castanhas torradas. A melhor opção é escolher as castanhas cruas e, se preferir, torradas. Fazê-las em casa é super simples. Basta espalhar as castanhas em uma assadeira e levar ao forno baixo por alguns minutos. Ou usar uma frigideira em fogo baixo, mexendo sempre, sem adicionar óleo. Assim, você garante que está consumindo apenas os benefícios das castanhas, sem os riscos das gorduras oxidadas. Esse pequeno cuidado na preparação pode fazer uma enorme diferença na saúde do seu coração a longo prazo. E tem mais um grupo de castanhas que parece um agrado, um pequeno luxo, mas que é um verdadeiro lobo em pele de cordeiro para o nosso coração: as castanhas caramelizadas, glaçadas ou confeitadas. Ah, como são tentadoras aquelas amêndoas cobertas com açúcar, as nozes caramelizadas, ou qualquer outra castanha que venha com uma camada doce e crocante. Elas são uma bomba de açúcar. E o açúcar em excesso é um dos maiores inimigos da saúde cardiovascular, especialmente para nós, que já temos uma certa idade. Quando você consome muito açúcar, seu corpo reage de diversas maneiras que impactam diretamente o coração. Primeiro, o açúcar em excesso pode levar ao aumento de peso e à obesidade. Quilos extras significam um esforço maior para o coração bombear sangue para todo o corpo, aumentando o risco de pressão alta e diabetes tipo 2, que são fatores de risco para doenças cardíacas. Segundo, o açúcar processado causa inflamação no corpo. Lembra que falamos da inflamação nas artérias? Pois é, o açúcar alimenta essa inflamação, danificando os vasos sanguíneos e facilitando o acúmulo de placas. Terceiro, o açúcar em grandes quantidades pode desregular seus níveis de colesterol, aumentando o colesterol ruim, LDL, e diminuindo o colesterol bom, HDL. Uma combinação perigosa para a saúde arterial.
Pense em uma pequena porção dessas castanhas confeitadas. Você não está apenas comendo castanhas. Você está comendo um doce com castanhas. A quantidade de açúcar pode ser assustadoramente alta. Sem falar nos aditivos e conservantes que muitas vezes acompanham esses produtos. É claro que um agadindo de vez em quando não vai estragar sua saúde. Mas o problema é que muitas vezes essas opções se tornam um lanche frequente. Uma forma fácil de matar a vontade de algo doce. Sem perceber o dano cumulativo. A mensagem aqui não é demonizar o prazer de comer, mas sim fazer escolhas conscientes. Se você adora o crocante e o doce, que tal experimentar castanhas com frutas secas sem açúcar adicionado, como uvas passas, damascos ou tâmaras, ou quem sabe, um pouco de canela em pó nas suas castanhas naturais. A canela adiciona um toque doce e aromático, e ainda tem propriedades anti-inflamatórias. E para aqueles que se preocupam com o colesterol, as gorduras saturadas também são um ponto a ser observado. Embora muitas castanhas sejam ricas em gorduras saudáveis, algumas preparações podem incluir gorduras saturadas em excesso, especialmente se forem usadas para fritar ou para fazer coberturas. Sempre opte pelas versões mais puras, mais próximas do natural, sem frituras ou misturas estranhas. Outra armadilha que muitas vezes passa despercebida é o consumo excessivo de castanhas, mesmo as saudáveis. Sim, a moderação é a chave para tudo. E com as castanhas não é diferente, apesar de serem repletas de nutrientes benéficos, como gorduras mono e poliinsaturadas ótimas para o coração, fibras, vitaminas e minerais. Elas são densas em calorias. Uma pequena porção, digamos, um punhado que cabe na palma da sua mão, cerca de 30 gramas, já fornece uma boa quantidade de energia. Se você se empolga e come um saco inteiro de castanhas, mesmo as sem sal e cruas, você está ingerindo uma quantidade calórica muito alta, o que pode levar ao ganho de peso. E como já discutimos, o excesso de peso é um fator de risco significativo para a saúde do coração. Pense na castanha do Pará, por exemplo. Ela é uma potência de selênio, um mineral essencial para a tireoide e com propriedades antioxidantes. Mas por ser tão rica em selênio, o consumo excessivo pode levar a uma toxicidade desse mineral, para a maioria das pessoas. Apenas 1 ou 2 castanhas do Pará por dia já são suficientes para suprir a necessidade de selênio. E comer mais do que isso regularmente não é recomendado. É o equilíbrio. Gente, o equilíbrio é tudo. Um punhado de nozes, amêndoas ou castanhas mistas pode ser um lanche fantástico, mas um balde delas pode se tornar um problema. Prestar atenção à porção é um hábito que todos nós, especialmente depois dos 60, deveríamos cultivar. Usar um pequeno pote ou um saquinho medido para sua porção diária pode ajudar muito. Então, meus amigos, agora que desvendamos as armadilhas escondidas em algumas castanhas e na forma como as consumimos, é hora de reforçar o que podemos fazer para proteger nosso coração e viver uma vida mais vibrante e cheia de energia. Lembrem-se, a informação é a nossa maior aliada. Evitar as castanhas com excesso de sal, aquelas torradas em óleos vegetais duvidosos e, principalmente, as caramelizadas ou cheias de açúcar. É um passo gigante na direção certa para a saúde do seu coração. Em vez disso, abracem as castanhas em sua forma mais natural e pura cruas, sem sal ou torradas a seco. Amêndoas, nozes, castanhas do Pará com moderação, avelãs, pistaches sem sal. Todas essas são maravilhas da natureza, repletas de gorduras saudáveis que protegem o coração, fibras que ajudam na digestão e no controle do açúcar no sangue, e antioxidantes que combatem o envelhecimento celular. Elas são o combustível perfeito para o seu corpo e para a sua mente.
ajudando a manter a energia, a clareza mental e até mesmo um sono mais reparador. E não se esqueçam da moderação. Mesmo as castanhas mais saudáveis devem ser consumidas com consciência. Um punhado por dia é geralmente o suficiente para colher todos os seus benefícios sem exagerar nas calorias. Pense nelas como um tesouro nutricional. E tesouros são apreciados em pequenas e preciosas quantidades. Lembrem-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Começar a prestar mais atenção aos rótulos, escolher opções sem sal e preferir o natural ao processado. São hábitos simples que, com o tempo, transformam a nossa qualidade de vida. Nunca é tarde para fazer essas mudanças e sentir a melhora no seu bem-estar. Seu coração, seu corpo e sua mente vão agradecer. Eu adoraria saber o que vocês acham sobre este assunto. Quais castanhas vocês já gostam de comer? Vocês já perceberam algum impacto das escolhas alimentares na sua saúde? Compartilhem suas experiências e dicas nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo te ajudou a entender melhor como cuidar do seu coração e te deu novas ideias para lanches mais saudáveis, por favor, deixe seu like. Isso me ajuda muito a saber que estou no caminho certo e a continuar criando conteúdo para vocês. E se ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, cheios de dicas para viver melhor em todas as idades. Sua participação é muito importante para nós. Viva a sua melhor vida em todas as idades.